Fala, investidor conservador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo programa de perguntas e respostas, onde eu respondo as perguntas da minha audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui com as dúvidas aqui do nosso canal do YouTube, sempre lembrando que esse é um conteúdo educativo e que não se trata de indicação de investimentos. O Eronilson pergunta: qual é a melhor aplicação? O Privilege DI ou o Tesouro Direto? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro o que é esse Privilege DI, né? Para quem não sabe, isso aqui provavelmente é um fundo de investimento, né? Então vou aproveitar essa pergunta para fazer um conteúdo didático para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha no Privilege DI e vamos fazer uma comparação aqui com o Tesouro Direto, para a gente entender ele um pouquinho melhor, né? Para você tomar a sua decisão, para o Eronilson tomar a decisão e para você também que está assistindo aqui tomar a sua decisão e ver qual é o melhor investimento para você. Então, segundo o Google, o Privilege DI, para quem não sabe, DI é de taxa CDI, ele é um fundo de investimento aí, né, de um dos maiores bancos do nosso país. E essa informação é pública, tá? Então, primeiro a gente vai passar um pouquinho aqui por ele, vamos dar uma olhada aqui nesse material aqui, né, que eles disponibilizam aqui para todas as pessoas, tá? O fundo de investimento, ele contém informações públicas. E aí, junto com eu explicando para você aqui sobre o Privilege DI, a gente vai fazer algumas anotações, tá? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha no Privilege DI e depois a gente faz, através dessas anotações, a comparação com o Tesouro Direto. Bom, então vamos lá. O que ele traz aqui pra gente, né? Ele fala que a rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses é de 116,49%. Bom, vamos desmiuçar esse monte de sopa de letrinhas aqui, né? Então a primeira palavrinha estranha que ele traz ali, que é benchmark, né? Ou benchmark. Vamos dar uma olhada aqui. Benchmark. Então, o que é o benchmark? Benchmark, se a gente fosse fazer uma tradução, benchmark significa referência, né? Então, o benchmark, ele é o indicador utilizado para medir o desempenho do fundo de investimento, beleza? Então, ele é o indicador utilizado. No caso desse fundo de investimento em questão, o benchmark é o CDI. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que em relação ao CDI, olha só, o percentual do CDI, né? Ele atingiu 116,49%, isto é, mais do que 100%, né? Nos últimos 12 meses. Para quem vamos usar uma expressão assim, para quem não sabe o que é um fundo de investimento, né? Olha só o nomezão bonitão dele: Itaú Personalité Privilege RF, né, de renda fixa, REF de referenciado, DI, que tem a ver com CDI, né? FIC FI. Nossa, que nomezão grande, né? Isso aqui é o nome do fundo de investimento. Em resumo, o que é um fundo de investimento? É um investimento, tá? É um investimento disponibilizado pelo banco. Então existe a poupança, é um tipo de investimento muito tradicional, que nem é um investimento na verdade, porque rende muito pouco, né? Mas a poupança, vamos dizer que é um investimento. O fundo de investimento é um outro tipo de investimento, e aí existem vários fundos de investimentos. E Tesouro Direto, por exemplo, é um outro tipo de investimento. Beleza? E aí existem várias, digamos assim, subcategorias de Tesouro Direto. Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui essa aplicação aqui, Privilege, né? Ou Privilege, enfim, DI. Atingiu 116% do CDI. Bom, muito bom, tá? Agora, olha só, 99,08% do CDI, ou seja, isso é menos do que 100%, né? 99,08% do CDI é a rentabilidade relativa ao benchmark, isto é, o benchmark aqui é o próprio CDI, tá?
Então a rentabilidade em comparação com o CDI, né, e a gente vai ver que a gente tem isso lá no Tesouro Direto também, muito parecido, né, que é o Tesouro Selic, desde o início do fundo, 99,08%. Então isso eu vou colocar como um ponto negativo, beleza? E por que eu vou colocar como um ponto negativo? Porque a grande questão é, por que cargas d'água o banco cria um fundo de investimento, ele cobra por esse fundo de investimento, tá? Já vou falar mais para você sobre isso. E por que ele não atinge nem 100% do CDI? Sendo que, enfim, atinge 99%. O que os caras estão fazendo lá que não atinge nem 100% desde o início do fundo? Tá? Mas assim, pode ser que esse fundo tenha iniciado há pouco tempo, né? Não, iniciou em 2016, enfim, tá? Eu acho que teria que ser acima de 100%, para a gente colocar isso aqui como um ponto positivo. Então isso aqui, ó, primeiro ponto aqui, é um ponto positivo, tá? Rentabilidade dos últimos 12 meses, né? Mais do que 100% do benchmark. Agora, rentabilidade desde o início do fundo, 99%. Isso aqui eu vou colocar como um ponto negativo, beleza? Vamos lá, rolando aqui um pouquinho mais. Ele fala que é um investimento de baixo risco e liquidez, né? A estratégia busca acompanhar as variações do CDI, investindo em... vamos dar uma olhada aonde que ele investe o seu dinheiro. Ele investe em títulos públicos, ou seja, estamos falando, por exemplo, do Tesouro Direto mesmo, né? Do Tesouro Nacional. E também títulos privados, beleza? A rentabilidade nominal dos últimos 12 meses, 5,12%. Então, qual que é a rentabilidade no final das contas? 5,12%, tá? Se você não entendeu aqui o que é 116% do CDI ainda, não entendeu o que é 99% do CDI, no final das contas ele rendeu 5,12% nos últimos 12 meses, tá? Hoje a poupança está rendendo 6% para você ter uma ideia, mas vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Então, rentabilidade nominal, 5,12%. Para quem não sabe, rentabilidade nominal se refere ao valor bruto. A rentabilidade bruta é gerada aí, num período específico. No caso, o período específico aqui é 12 meses. Então, essa expressão, tá vendo como são vários detalhezinhos para a gente investir no fundo de investimento? Essa expressão rentabilidade nominal é o valor bruto gerado, né? Para você entender, por exemplo, existe rentabilidade líquida, né? Que já é descontado todas as taxas, todos os taxa de administração, impostos, enfim. Então existe rentabilidade líquida e existe a rentabilidade real, que na rentabilidade real você compara com a inflação. Ó, deixei anotadinho aqui para você, tá? Aquela rentabilidade que ele fala lá, rentabilidade nominal, a gente entende que é a rentabilidade bruta, beleza? Rentabilidade líquida é aquilo que realmente cairia no seu bolso, tá? E rentabilidade real, a gente faz um comparativo com a inflação. Por exemplo, rendeu 15%, né, e a inflação foi 10%. Né? Então você vai ter uma rentabilidade real aqui, de uma forma simples, né, de 5%, beleza? Então o que ele informa aqui, deixa eu trocar a tela, é rentabilidade nominal. O que não representa muita coisa para nós, porque rentabilidade bruta não quer dizer muita coisa. Bom, aqui ele mostra o termômetro de risco, então ele mostra que é de baixo risco, legal, né? Agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha, gente, na composição da carteira desse fundo DI, né? Nesse fundo Privilege DI, né? Ou Privilege, como queira, DI. Composição da carteira. O que é composição da carteira, gente? Assim, você vai lá no banco, você coloca o seu dinheiro no fundo de investimento, né? Ou você faz isso pelo aplicativo do banco, ali pelo celular, e eles, vamos dizer assim, de uma forma simples, tá? Didática aqui. Eles pegam o seu dinheiro, o gestor, digamos assim, né? E ele investe o seu dinheiro. Então, aonde que ele investe o seu dinheiro nesse fundo de investimento? E aqui ele mostra em percentual da carteira, né? Então ele mostra que dá 33% em caixa. Eu acho que é um valor alto para a caixa, tá? Caixa equivalente e CPR. Bom, esse CPR provavelmente é cédula de produto rural, tá? Provavelmente é isso.
Mas enfim, 33% em caixa, né? 29% do que está lá investido está em títulos públicos. Olha aqui o Tesouro Direto. Então a maior parte dos investimentos efetivamente está no Tesouro Direto. Ou seja, ele pega o teu dinheiro e investe no Tesouro Direto. Tá? E isso eu acho que é um problema. Tá? Por quê? Porque você pode investir diretamente no Tesouro Direto. Por isso que ele se chama Tesouro Direto. Mas vamos lá, o que mais que ele tem aqui? Ele investe também o seu dinheiro em debêntures, em LF, né, letras financeiras, em notas promissórias, em LFSN, nossa, letra financeira também, letra financeira sênior aí, FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, CDB, olha só, CDB, DPGE, que é um tipo de investimento aí que tem garantia do FGC, né? O DPGE, tá? CCB, né? Cédula de Crédito Bancário, e CRIs, né? Certificados de Recebíveis Imobiliários. Detalhe, tá? Eu comentei aqui que a DPGE é um tipo de investimento que tem proteção do FGC, tá? Ou seja, esse aqui é um investimento que está dentro do fundo de investimento. Mas o fundo de investimento em si, o seu investimento, não está protegido pelo FGC. Beleza, gente? Então, olha só, um outro detalhe também muito importante. Fundo de investimento não é protegido pelo FGC. Beleza? Que é uma proteção aí, né? O FGC é uma espécie de seguro, digamos assim, dos investimentos. Então, no caso, se você investir nesse fundo de investimento, você não conta com proteção do FGC. Beleza. Entendemos então aqui os percentuais dos últimos 12 meses, o percentual desde o início do fundo, a rentabilidade nominal, né? O risco é um risco baixo. Entendemos a composição da carteira, isto é, onde que eles pegam o seu dinheiro, vamos dizer assim, né? Literalmente, né? Vamos usar um termo assim, simples aqui. O gerente, digamos, pega o seu dinheiro, claro que ele não pega literalmente, né? De forma eletrônica, né? E aonde que ele investe o seu dinheiro, né? Então a carteira aqui do fundo, caixa, títulos públicos, debênture, LF, NP, enfim, essa coisa toda. Bom, ele fala aqui quem são os 10 maiores emissores dos títulos privados. Tá? Então o que é um título público? Quando você investe em Tesouro Direto, por exemplo, é um título público. Tá? O que é um título privado? Um título privado, ao invés de ele ser emitido pelo Tesouro Nacional, que é do governo, né, que é público, ele é um título emitido por uma empresa. Tá? Muito simples, né? Então os 10 maiores emissores aqui dos títulos privados, né? Banco Bradesco, acho bom. Itaú, acho bom. Safra, acho bom. Nova Transportadora do Sudeste, não sei. Tá? Não sei o que é essa parada aqui. Claro, é bom. Votorantim, Comgás, Duratex, bom. Itaú. Magazine Luiza. Tá, beleza. Tá? Então isso aqui são os 10 maiores emissores aqui dos títulos privados. Né? O título privado é de empresa e título público é do Tesouro Nacional. Isto é público, é do governo. Né? Agora, qual que é o retorno acumulado? Vamos lá. Retorno acumulado desde o início. Né? Esse fundo iniciou no dia 30/11 de 2016. Ou seja, esse banco aqui, né, se você está vendo o vídeo, esse banco aqui, ele iniciou esse fundo de investimento lá no dia 30 de novembro de 2016. E aí, como eu já comentei com você, ponto negativo, né? Porque o CDI, e eu acho muito fácil você investir no CDI, ele teve um acumulado, olha só, o CDI é esse cinzinho aqui. Ele teve um acumulado de 34,52%. Já o fundo de investimento, o Itaú Personnalité Privilège, ou Personnalité Privilégié, enfim, como queira, a rentabilidade dele acumulada é de 34,21%. Ou seja, abaixo do CDI. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisas aqui para a gente fazer alguns comparativos com o Tesouro Direto. Retorno mensal.
Vamos olhar aqui só de 2021. Né? Eu estou gravando esse vídeo em 2022, tá? A gente está pegando informações aqui dos últimos anos. Vamos pegar de 2021, tá? Não vou falar de todos os anos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Em janeiro, o fundo rendeu 0,10%. Isto é 70% do CDI. Para você ter uma ideia, isso daqui é a mesma rentabilidade que a poupança. Tá? Em janeiro. Em fevereiro ele rendeu 0,12%, isto é 85% do CDI. Né? E de março para frente ele teve rentabilidades melhores aqui. Tá? Teve rentabilidades acima de 100% do CDI. Tá? Então em janeiro deu uma patinada, fevereiro deu uma patinada, e março para frente aqui ele, não dá nem para dizer que ele deslanchou, né? Mas ele teve uma rentabilidade um pouco acima do CDI, que é o indicador, né? Que é o benchmark, que é o índice de referência aí desse fundo de investimento. Eu disse que não ia falar de outros anos, mas um ponto que me chamou a atenção é que em 2020, lá em março, ele teve rentabilidade negativa. Olha só, rendeu menos, que coisa incrível, né? Menos 0,03%. Né? Rendeu negativo. Né? Então no ano de 2021 ele rendeu um total aí de 5,12%. Né? No ano de 2020 ele rendeu um total de 2,25%. Gente, o que é isso? O ArtZit. Em 2019, o ano todo, ele rendeu 5,73%. Né? 2021 ele superou o benchmark. 2020 ele não superou, rendeu apenas 81,31% do benchmark. E 2019 ele também não superou, rendeu apenas 96,06% do benchmark. Gente, o vídeo está ficando grande, vamos lá. Mas é interessante vocês entenderem aqui esse fundo de investimento, tá? E claro, eu vou acabar dando as minhas opiniões aqui no canal. Isso não significa que é o que você deve fazer. É simplesmente a opinião do Maicon Lima, que vos fala aqui, que é educador financeiro e especialista em investimentos. Bom, faz 61 meses que esse fundo começou. 31% dos meses ele esteve acima do benchmark. 98% dos meses teve retorno positivo. E volatilidade bem baixa aqui, né? 0,19%. Beleza. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui tem uma parada, cara. Aqui tem uma parada. Eu vou falar de coisas boas primeiro desse fundo. E depois eu vou falar de coisas ruins, tá? Então presta atenção. Horário para movimentação. Então se você quer resgatar o seu dinheiro, você tem um horário, tá? Normalmente esse horário é normal, até às 17 horas. Até às 18 horas. Então aqui no caso desse fundo, especificamente até às 18h15 horas. Tá bom? Deu 19 horas, o que eu faço? Você de repente pode programar para o dia seguinte, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Bom, beleza. Crédito do resgate, D mais 0. Tá? Crédito do resgate, D mais 0. Gente, D mais 0 é uma expressão na economia, digamos assim, que significa no mesmo dia. Beleza? Vou anotar isso aqui para você. Olha só. D mais 0 é uma expressão que significa... É a mesma coisa que dizer no mesmo dia. Tá? Por que é assim? Porque é assim. Tá? Se fosse D mais 1, por exemplo, seria no dia seguinte. Tá? Se fosse D mais 30, seria em 30 dias. Tá? Então D mais 0 significa no mesmo dia. Tá? A gente considera aí dias úteis. Beleza? Então voltando aqui para as informações técnicas aqui do fundo de investimento em questão, da pergunta do Eronilson. Que dia que cai o resgate? D mais 0, ou seja, no mesmo dia. Tá? Agora olha só, presta atenção. Quando você investe no Tesouro Direto, você tem uma taxinha de administração. Tá? Você tem uma taxa, nem é taxa de administração, você tem a chamada taxa de custódia da B3. E essa taxa de custódia da B3 é de 0,20% ao ano. Tá? Então quando você investe no Tesouro Direto, você paga 0,20% ao ano. Aqui nesse fundo de investimento você paga mais.
Tá? Você paga mais. E aí que eu fico me perguntando, por que você paga mais para ele muitas vezes não render nem CDI ou render negativo? Olha só, você paga aqui taxa de administração de 0,30% ao ano. Eu acho essa taxa relativamente alta. Beleza? Por quê? Porque lá no Tesouro Direto a taxa é 0,20. Aqui a taxa é 0,30. Então já estou começando as comparações com o Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto a taxa é 0,20 e lá você tem inúmeras possibilidades. Aqui a taxa é 0,30. A taxa é maior. O que eu espero quando uma taxa é maior? Eu esperava uma rentabilidade que fosse atrativa, o que não acontece. Tá? O que não acontece, então a taxa é maior. Só para você ter uma ideia, o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses é esse númerozinho aqui, ó, 25 bi. Olha só que loucura. Aqui é 1.000, aqui é milhão, aqui é bilhão. Então existem 25 bilhões 825 milhões 680 mil e 7 reais nesse fundo de investimento. Só a título de curiosidade, se a gente pegar aquele 25 bilhões lá e fazer vezes a taxinha de administração que eles cobram, eles faturam, aquele banco lá, só nesse fundo de investimento, mais de 77 milhões de reais por ano. Só nesse fundo de investimento com essa taxinha de administração aqui de 0,30. Olha só. Então assim, aí você começa a se perguntar, para quem que é bom esse fundo de investimento? É para o investidor ou é para o banco? Então agora que você já conhece o fundo de investimento, tá? A gente fez uma análise rápida. Gente, eu acho que todo mundo que vai investir num fundo de investimento deveria saber isso daqui, tá? Ah, será que é bom esse fundo de investimento? Cara, é interessante entender algumas coisas. Às vezes o gerente não vai explicar para você lá que o benchmark ele é um índice de referência, né? Que a referência é o CDI, né? Então vamos lá. Fechamento aqui da minha opinião, tá? Esse fundo de investimento com esse nomezão aqui maravilhoso, pontos positivos, rendeu acima do CDI nos últimos 12 meses. Ponto negativo, 99% do CDI desde o início do fundo. Outros pontos negativos, tá? Teve rentabilidade negativa. Rentabilidade negativa, embora tenha sido em um único mês, mas eu acho que isso é um ponto negativo. Um outro ponto negativo, a alta taxa de administração. Tá? Eu acho que a taxa de administração deveria ser 0. Beleza? Como que você compara com o Tesouro Direto? Bom, o Tesouro Direto ele tem vários títulos. Né? Ele tem, por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai render para você 100% da Selic. Ponto final. Tá? 100% da Selic. Mais uma taxa. Isso você não está pagando. Tá? Quando a gente fala taxa, o brasileiro tem medo. Ele pensa que ele está pagando. Não. Ele vai render 100% da Selic, mais uma taxinha pequenininha. Tá? Então no Tesouro Direto a gente tem várias categorias. A gente tem Tesouro Selic, a gente tem Tesouro Pré-fixado, né? E a gente tem Tesouro IPCA. Tá? IPCA+, que a gente chama. Né? Vamos facilitar aqui, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, que ele é o mais parecido com esse fundo de investimento aqui, ele vai render para você 100% da Selic. Ponto. Tá? Não vai ter variação. Mais uma taxinha fixa. Vamos dar uma olhada? Lá no site do Tesouro Direto. Então, para a gente fechar com chave de ouro, nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, tá? Que é em janeiro de 2022, o Tesouro Selic a gente tem duas opções. Tá? O Tesouro Selic é o mais parecido lá com aquele fundo de investimento ali que o Eronilson, né? Que o Eronilson perguntou. Tá? Então a gente tem duas opções de Tesouro Selic. Eu tenho o Tesouro Selic 2024. Qual que é a rentabilidade dele? Selic. Gente, Selic vai ser igual ao CDI. Tá? Didaticamente falando, igual ao CDI. Se eu for definir Selic e se eu for definir CDI, óbvio, né? São coisas diferentes. Mas o CDI ele acompanha a Selic. Tá? Então, na prática,
a rentabilidade vai ser a mesma. Tá? Na prática, a rentabilidade vai ser a mesma. Por quê? Porque o CDI acompanha a Selic. Tá? Então, o Tesouro Selic 2024 ele vai render Selic. Quanto da Selic, Michael? Sempre 100%. E mais uma taxinha aqui, ó, mais 0,10. Tá? Eles usam aqui 4 casas, né, após a vírgula. Né? Então, se a gente fosse arredondar, mais 0,11. Ah, Michael, mas tem o Tesouro Selic 2027. Qual que é a diferença? Uma das diferenças é que ele vai render 100% da Selic, sim, e ele vai render mais uma taxinha fixa. Se a gente arredondar aqui, que a gente pega só 2 casas, de repente, depois da vírgula, né, após a vírgula, vai render Selic mais 0,25%. É por isso que eu, Michael Lima, acho que o Tesouro Direto é muito, muito melhor. Você não fica refém do banco, você vai pagar taxa, não tem taxa aqui, né, de administração, tem aquela taxa da B3, mas você vai pagar uma taxa menor e você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Tá? Se você quer conhecer os outros tesouros, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado aqui 2026, né, vou dar só uma pinceladinha, ele tem a rentabilidade anual de 11,4%. Lembra quanto que tinha rendido aquele fundo de investimento em um ano? Ele tinha rendido, a rentabilidade dele tinha sido 5%. E aqui a rentabilidade é 11%, tá? Mas fique atento porque você sempre tem que saber o que você está fazendo. Por exemplo, no pré-fixado do Tesouro ou no Tesouro pré-fixado você tem algo que se chama de marcação a mercado. Então, se você precisa sacar esse dinheiro antes lá da data de vencimento, você pode sofrer com essa marcação a mercado. E aí é interessante que você entenda como que ela funciona, tá bom? Mas se a gente fazer um comparativo aqui só com o Tesouro Selic, para mim o Tesouro Selic ganha disparado. Você não fica refém de fundo de investimento de banco. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até um próximo vídeo aqui do nosso programa de perguntas e respostas no canal, pessoal. Tchau, tchau.